Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias. Esse momento reservado para a nossa reflexão sobre a Palavra de Deus, a Palavra da Igreja e os ensinamentos de Deus para que nós, filhos e filhas, cada dia mais cresça no conhecimento e na graça que nos é concedida por Ele em todos os dias de nossa vida. Deus caminha conosco todos os dias, tenha certeza disso, e Ele jamais nos desamparará. Se nós permanecermos unidos a Ele, se nós permanecermos fiéis a Ele, se nós ouvirmos a Sua voz, tenho certeza de que ninguém será enganado e nem contrariado na sua fé. Nós estamos retomando como material para nossa reflexão a audiência geral do Papa Francisco do dia 18 de dezembro de 2024 e hoje já trabalhando sobre a genealogia de Jesus, a entrada do Filho de Deus na história. Dentro do Jubileu 2025, Jesus Cristo, a nossa esperança, a esperança de todo homem, de toda a humanidade. Então é nesse contexto que nós vamos fazer a nossa reflexão. Tomando Mateus 1, versículos de 20 a 21. Diz o seguinte, abre aspas. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Fecha aspas. Começamos o ciclo de catequese que decorrerá neste ano jubilar. O tema é Jesus Cristo, nossa esperança. Com efeito, Ele é a meta da nossa peregrinação. E Ele mesmo é o caminho, a vereda a percorrer. A primeira parte tratará da infância de Jesus, que nos é narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas. Os evangelhos da infância narram a concepção virginal de Jesus e o seu nascimento do seio de Maria. Evocam as profecias messiânicas que neles se cumprem e falam da paternidade legal de José, que enxerta o Filho de Deus no tronco da dinastia davídica. É-nos apresentado Jesus recém-nascido, menino e adolescente, submisso aos seus pais e, ao mesmo tempo, consciente de ser totalmente dedicado ao Pai e ao seu reino. A diferença entre os dois evangelistas é que, enquanto Lucas narra os acontecimentos com os olhos de Maria, Mateus fala com os olhos de José, insistindo sobre uma paternidade deveras inédita. Então, meditarmos sobre esse momento da vida de Jesus, da vinda do Messias, que já foi profetizado já no Antigo Testamento, desde a criação, quando o homem e a mulher, provados pelo pecado, ou melhor, feridos pelo pecado, Deus já estabelece um fim, um Salvador, colocando entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, estabelecendo que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quer dizer, o filho que nascer desta mulher irá esmagar a cabeça da serpente, irá destruir o mal e toda a força dele em nossa vida. E daí o miraculoso acontecimento, vamos dizer assim, a maneira como que Deus faz para que com seu Filho venha até nós, assuma a nossa humanidade. Deus falou antes pelos profetas, pelos homens, pelos patriarcas, e agora fala através do seu Filho. Então Ele está enviando o Filho. O Filho quis se encarnar para justamente falar a nós de frente a frente, cara a cara,
de humanidade para humanidade, revelar a sua divindade e o desejo dele de que o homem e a mulher sejam restaurados pelo seu sacrifício oferecido na cruz. Então Jesus, ele é concebido no ventre da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. E o anjo vai dizer isso a Maria, e ela vai perguntar, mas como se fará isso se não conheço o homem, né? Quer dizer, se não tenho relação com o homem, como é que eu vou gerar um filho? E ele vai dizer que a força do alto virá sobre ela, que o Espírito de Deus virá sobre ela. Portanto, aquele que nascer dela será chamado Santo Filho de Deus. Isso é o que foi revelado a nós. Então, se é Deus quem falou, é Deus quem realizou. E José sabe disso. Quando soube disso, ele, como era um homem justo, né, até quis despedir Maria secretamente, para não ter que acusá-la de ser apedrejada. Mas por ele ser um homem justo e buscar a justiça de Deus nisso tudo, ele reza, ele se põe em oração. E durante o sono dele, durante a noite que ele estava dormindo, o anjo lhe aparece em sonho e coloca ele a par do projeto de Deus, do plano de Deus. Porque o Messias será chamado filho de Davi. E José era da tribo de Davi. E por isso ele assume a paternidade de Jesus. Ele assume a Virgem Maria. Porque é obra de Deus, não é obra humana. Como às vezes é difícil nós aceitarmos a obra de Deus. Nós queremos que Deus seja humano. Mas Deus se tornou humano. E pela sua potência e eternidade, ele é capaz de realizar coisas impossíveis. Até o anjo disse para a Virgem Maria, para Deus nada é impossível. Quer dizer, para Deus tudo é possível. Então ele o quis fazer desta maneira. Então ele colocou o seu filho nesta situação para que justamente fosse tratado como da descendência de Davi. O Messias vem da descendência de Davi. Então todas essas coisas se ajustaram. Deus não faz nada sem a participação do próprio homem. Precisou de Maria Santíssima, precisou de São José, precisou de tantos outros homens, de Pedro, de Paulo, de tantos outros, para que a sua mensagem, para que a sua palavra fosse anunciada, fosse concretizada. E assim, a palavra de Deus se fez carne, como você vai ouvir muito, né? O verbo de Deus se fez carne significa Deus se tornou humano, um de nós. E na nossa humanidade, ele se oferece ao Pai inteiro, como homem e como Deus, no sacrifício da cruz. E aí sim é selada a aliança eterna de salvação com o homem e a mulher. De forma que os seus pecados já não têm mais poder sobre eles, mas ele é vencido pelo sacrifício de Cristo, é destruído pelo sacrifício de Cristo. Por isso que existe perdão para todos os pecados, mas é preciso que o pecador o peça. Então, olhando para a entrada do Filho de Deus na história, de como que foi essa entrada, de como que foram esses acontecimentos, é que o Papa Francisco está explicando para nós, né? Invoca as profecias antigas, tudo, né, para que se cumpra essa paternidade de São José, que adota o filho, né? Que adota aquele menino como sendo dele e por isso dá a ele a descendência da tribo de Davi. Os evangelistas, cada um vai narrar isso de uma forma, né? Como ele mesmo diz, um vai falar sobre da Virgem Maria, né? E o outro vai falar da visão de José, né? A partir de José. Então um mostra um lado, outro mostra o outro lado e os dois se encaixam perfeitamente. Para que nós não tenhamos dúvida que nas coisas de Deus não há contradição, há sim unidade, há sim ligação profunda. Como Deus é um só em si, né? Ele também nos convida a essa mesma unidade. Por isso agora, eu convido vocês também a rezarmos ao Pai das Misericórdias, para pedir a Ele a graça da fé na revelação de Deus, na fé nos mistérios da nossa salvação, o mistério da encarnação do Filho de Deus e a sua presença em nosso meio.
Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.